Olá, igreja, boa noite. Boa noite. Antes de chegar na Carandigas, eu estava na igreja de Manaus e certa vez um amigo meu, ele já tinha passado por algumas igrejas e ele chegou comigo e perguntou: Doni, eu fui na Assembleia de Deus e ele se veio para você, Pai do Senhor, irmão. E eu fui no Presbiteriano e o pessoal, graças a paz, irmão. Ele chegou comigo: como é que é lá no Batista? E eu olhei para ele e falei assim: lá no Batista, são duas formas, mas é bilíngues. Eles falam inglês e português. Qual que quer ouvir? Ele falou: fala em português. E aí, meu irmão? Peguei na mão dele. E português, inglês? E aí, meu brother? Bom, uma igreja legal, cara. E aqui, com vocês agora olhando para o rosto de cada um, eu consigo imaginar agora, a gente está me perguntando: por que o pastor Carlos, na segunda-feira, terça-feira, ele é sempre feliz, alegre, tranquilo. E daqui de cima, olhando para vocês, eu percebo por que ele é daquela forma. Vocês são muito bonitos. E olhando daqui, eu percebi o quanto de fato vocês são verdadeiramente bonitos. Então, agora eu sei que durante a semana, minha semana vai ser maravilhosa, vai ser alegre, para cima, porque eu estou olhando para o rosto de cada um de vocês. Para mim é uma imensa, uma grande satisfação de poder estar aqui representando o pastor. E eu sou o esposo daquela moça maravilhosa ali, para quem não conhece, a Annelise, conhecida como Anne, ela é minha esposa, essa guerreira, e a filha Anne. E eu sou muito grato à minha família por todas as coisas também. E nós temos presença de alguns visitantes. Eu queria dizer para vocês sentirem bem nosso meio. Façam dessa igreja a casa de vocês. De nós aqui, né, mortais, os seus irmãos. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai abençoar vocês grandemente, assim como me abençoou quando eu cheguei aqui nessa igreja. Eles me amaram, me acolheram, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma família espiritual. Amém. Essa família é a família de Cristo que me deu. Eu tenho irmãos maravilhosos que me amam todo o tempo. Eu tenho irmãos que me chamam a atenção. E às vezes, até quando eu estou triste, chegam comigo e me dão um abraço. E sabe como eu amo um abraço. E minha vida melhora grandemente. Mas falando de igreja, durante a semana foi muito corrido. Para quem sabe, nós, os jovens, fomos para acampamento. Cadê os jovens? Eu prometi para minha esposa que eu ia dizer para eles não gritavam. E ela dizia que gritava, mas gritava automaticamente, não foi possível. Elas estavam no acampamento, um acampamento abençoado. E para mim é uma satisfação muito grande poder trabalhar com essa juventude guerreira, alegre. Durante esse mês de novembro, eu pude ver a garra de cada um, trabalhando no acampamento dos adolescentes, dos juniores. Eu vi o quanto eles queriam ir nesse acampamento, trabalhando na cantina, vendendo cachorro quente, foi maravilhoso. Então, para mim, é só seguir o carro, porque já estão andando, e graças a Deus eu sou grato a Deus por estar com eles. E me sinto jovem também, como eu sou jovem, né? Apesar de ter caído um pouco o cabelo, mas eu continuo sendo jovem. Irmãos, durante a semana a gente fica pensando assim: o que eu vou falar para a igreja? De que forma eu posso, através de Cristo, impactar as pessoas para que eles possam sair daqui diferente do que entraram? A gente ora, pensa no tema. Eu creio que a gente faça a maior parte do tempo pensando no tema. Porque às vezes a pessoa esquece toda a mensagem, mas lembra do tema. E eu ficava pensando: Senhor, como é que eu posso fazer a mensagem, fazer a tua mensagem? Às vezes vai e Deus não é dessa forma. Não tinha aquela paz. Foi quando, no acampamento, Deus tocou no meu coração e fazendo lembrar de algumas coisas em qual marcaram a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês essa alegria de poder servir a Deus. E o tema dessa mensagem é as três igrejas. A primeira igreja que eu queria falar para vocês, eu tenho a ajuda de um jovem aqui que consegue me ajudar rapidamente, colocar esse microfone bem aqui, vou precisar dele só para fazer com que vocês façam um gesto comigo.
Essa primeira igreja, do qual eu quero falar para vocês, é a nossa igreja. É a igreja de quando nós éramos crianças. Não sei se vocês se lembram, quem aqui nasceu no lar cristão? E quem aqui já frequentou uma igreja evangélica também, quando era criança? Para quem sabe, eu sou filho de pastor. Eu sou a quarta geração de pastor batista. Meu bisavô, ele veio da França para evangelizar o Amazonas e trouxe meu avô com 14 anos de idade e se tornou pastor batista também, casou com uma cabocla, que veio meu pai, que também virou. E durante muito tempo eu fugi disso. E continuo fugindo. Brincadeira. E muitas coisas da volta dele, obrigado. E muitas coisas da minha infância marcaram. Eu não sei se aqui no sul, mas no norte, as igrejas batistas tradicionais, a igreja batista da convenção, era um pouco diferente. Aqui a Catarina já é um pouco mais moderna, alegre, feliz. Mas na minha época não era bem assim. Eu me lembro perfeitamente que a igreja que eu sou, a igreja que cada um de vocês foram um dia, ela tinha ela funcionava da seguinte forma. Vocês podem, será que a minha era assim? Mas a minha igreja era assim. A minha igreja batista, ela funcionava assim. Aqui atrás tinha algumas cadeiras, no qual, quando chegava alguma pessoa ilustre, o pastor convidado, ou até mesmo o coral da igreja, aceitava-se aqui. Aquelas cadeiras bonitas, né? Bem confortáveis. Aqui na frente existia uma mesa. Essa mesa, com 4 ou 6 cadeiras, ela funcionava assim. Ela funcionava para a noite que era prestação de conta, sessão extraordinária, onde o presidente, vice-presidente, moderador e a secretária sentavam para prestar conta com os irmãos. Era o culto mais maravilhoso que eu achava. Era um culto muito chato. E essa mesa seria também na hora da ceia do Senhor. Botava o cálice naquela mesa. Mas também ela funcionava para quando ia ter a noite fúnebre, alguém da igreja falecer, botava o caixão em cima dessa mesa. Assim era a minha igreja. E muitas pessoas entravam nessa igreja, eu me lembro perfeitamente que eu sou contra, eu acho que eu fico feliz quando vejo irmãos da igreja dessa seguinte forma. Eles entravam na igreja, ajoelhavam, tinha aqueles bancos de madeira bem fortes, de madeira de dele. Eles sentavam na igreja, ajoelhavam, oravam, sentavam. Ficava calado. Aquela igreja era uma igreja boa. Só que eu, como criança, um bebê espiritual, eu não entendia perfeitamente como funcionava. Eu não entendia o que queria dizer aquilo. Porque quando eu era criança, eu pensava como criança. E eu ficava me perguntando, é isso que é igreja? E aquela igreja, a gente não podia fazer nada. Ai do pastor fizesse um acampamento para criança dentro da igreja. Era um negócio, não podia nem pensar. Isso aqui era sagrado, e é sagrado. Mas não daquela forma, porque as pessoas olhavam a igreja de uma forma diferente. Eles olhavam para isso tudo e diziam: essa igreja é linda. Só que para mim, como criança, eu ficava um pouco confuso. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que tinha algo diferente. E eu não conseguia entender por quê. E meu pai, como bom pastor batista, fazia eu sentar na altura dele e ele explicava perfeitamente. E assim mesmo eu ficava muito confuso. E à medida que eu ia crescendo, tanto em altura, eu fui crescendo também em sabedoria. Porque eu procurava entender nas escrituras o que queria dizer a igreja. E as dúvidas iam aumentando, ia vendo que muitas vezes aquela igreja no qual eu estava inserido, que meu pai tentava fazer com que as pessoas entendessem perfeitamente o que era a igreja e a igreja não entendia, eu ficava muito confuso com aquilo tudo. Foi quando, um certo momento, eu já com meus 17 anos, que eu me reconciliei com Deus e comecei a buscar mais a palavra de Deus, eu entendi perfeitamente o que era a igreja. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu. Oi, oi. Oi, só.
Eu queria que vocês entendessem, tipo, eu entendi o que é a igreja. Eu queria que vocês trocassem a mão de vocês para cima. Assim. Agora eu queria que vocês cruzassem suas mãos assim. Isso, assim. Agora fechem a mão. Coloque o polegar, o indicador para cima, os dois. Olhe a sua mão como está. Vocês estão vendo? Eu, quando criança, eu olhava para isso aqui e achava que isso era igreja. E quando eu falava com as pessoas, quando ficava mão fechada assim, vai ser rápido. Eu olhava para aquilo e as pessoas falavam, a igreja, a igreja. E eu não entendi, porque a Bíblia falava que era diferente a igreja. E na medida que eu ia crescendo, eu ia percebendo que isso tudo não é igreja. Aí quando eu olhava para minha mão, eu olhava, cara, mas parece uma igreja, eu ia para todas as comunidades, cidades, eu via aquelas igrejas, aquelas estátuas, eu via aquela cruz, via as igrejas batistas grandes também, a Assembleia, e todo mundo estava toda aquela igreja. Foi quando eu percebi, vamos lá de novo, irmão, que isso não é igreja. E eu me perguntava a Deus de que é igreja. E Deus falou para mim, meu filho, isso não é igreja. Isso é igreja. Abre sua mão. Isso é igreja. Foi quando eu percebi perfeitamente o que está escrito em Marcos 13, de 1 a 4. Colocou aí? Eu percebi com claridade o que é a igreja. Foi quando o meu coração começou a ver de forma diferente. Eu comecei a olhar para a parede, comecei a olhar para o teto e ver que as pessoas estavam totalmente erradas com o que achavam que era igreja. Foi quando eu olhei e falei assim, isso não é igreja, eu sou a igreja. E foi quando eu percebi com claridade o que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Em Marcos 13, de 1 a 4, diz o seguinte, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos disse-lhe, olha, mestre, você está vendo que construção magnífica? Jesus olhou para ele e disse, você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo dito isso, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diga-nos, quando acontecerá essas coisas? E quando será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer? Naquele momento a ficha caiu. A ficha caiu para mim, assim como quero cair para muitos de vocês. Eu sei que muitos de vocês não são um bebê espiritual. Mas muitos de nós acreditamos que isso tudo aqui é igreja. E esquecemos de que igreja é nós, somos nós, quando saímos daqui, quando falamos com os irmãos, quando vimos o visitante nos visitando e fica perdido na igreja. Isso é igreja. E aquilo começou a encher meu coração, porque eu sabia que quando Jesus falou para eles, imagine só, aqueles homens vendo uma construção que já tinha mais de 50 anos sendo construída, aquelas pedras grandes sendo carregadas para construir aquele templo enorme. E de repente seus discípulos chegam para ele, você está vendo, mestre? Não tinha assunto com Jesus. Todos eles eram bebês espirituais. Perguntam para Jesus, está vendo? Querendo puxar assunto, e Jesus fala para eles, vocês estão vendo tudo isso? Vocês não vão entender isso agora. Mas mais lá na frente você vai entender tudo que eu quero falar para vocês com claridade. Eu vou derrubar tudo isso. Tudo isso vai virar ruína. E em 3 dias, e Mateus fala, eu vou erguer isso tudo. O que nós precisamos entender como igreja? Que isso tudo não é nada. Nós precisamos entender que igreja, assim como eu um dia criança, assim como vocês um dia criança, que a mesa aqui, que o palco aqui, esse palco maravilhoso não é igreja. Nós somos a igreja. E quando Jesus fala para os seus discípulos, ele diz, está vendo? Eu vou derrubar tudo isso, mas vou erguer de novo. Porque eles queriam ver confusão. Eles queriam ver tudo cair em ruína. E de fato caiu. Porque quando Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou. E naquele momento não precisava mais disso. Porque a Bíblia fala que ele busca até hoje os verdadeiros adoradores. Ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que igreja sou eu?
Que igreja eu quero ser? Que igreja eu quero que meus filhos sejam? Que acreditem que isso é tudo, que acreditam que a cruz é tudo, que acreditam que esse palco é tudo, enquanto nós devemos ser tudo que um irmão ou outro precisa. Quando eu acreditei, quando eu entendi perfeitamente o que Jesus queria falar para mim, eu fiquei tão maravilhado que eu queria tocar e compartilhar com os irmãos. Porque, irmãos, nós somos a igreja. E muitos de nós nos apegamos a isso. Muitos de nós nos apegamos a tudo que já temos. Porque quando olhamos lá de fora, nós vimos um prédio imenso, grande e bonito. A Igreja Batista Pedras Vivas. Mas na verdade, Jesus diz para vocês hoje, igreja, que Ele vai derrubar isso tudo um dia. E se Ele derrubar, aonde a igreja de Deus está? Porque sabendo agora que nós somos a igreja, aonde quer que vá, nós seremos a igreja de Cristo. Deus tem colocado em nossos corações a vontade de um dia sair daqui. Sair daqui não porque isso queremos coisas melhores, não. Porque Deus quer que outras pessoas acreditem e percebam que nós somos uma igreja verdadeira. Uma igreja que ama. Uma igreja que se importa. Igreja que abraça cada um com seus defeitos, com suas qualidades. Que não olha se é branco, preto, baixo, magro, cabeludo ou careca. Amam incondicionalmente, assim como Cristo nos amou. E Ele fala para cada um de nós: o que você, igreja, eu pergunto para vocês, o que vocês pensam o que é igreja? Assim, quando eu era criança, o bebê espiritual acreditava que isso é igreja? Porque no fundo Deus diz para nós que cada um de nós é uma igreja. Essa é a primeira igreja. Essa é a primeira igreja que eu queria compartilhar com vocês. A segunda igreja, a igreja que Deus quer que sejamos, é uma igreja que guarda a palavra e que não nega a sua fé. Antes de ler o que está escrito em Apocalipse 3, de 7 a 9, eu quero deixar vocês contextualizados do que se trata esse texto. Naquela época, a igreja de Filadélfia, ela estava passando por grande tribulação. Estava tendo uma confusão e a igreja se viu no meio daquilo tudo. A igreja era pessoas não judeus, eram gentios, que aceitaram Jesus e que resolveram criar uma comunidade onde ali iam adorar a Deus em espírito e em verdade. Só que as pessoas que moravam ali, os judeus convertidos para o cristianismo, tanto aqueles judeus natos, começaram a criticar aquele povo, começaram a criticar aquelas pessoas porque eles diziam que eles não podiam adorar a Deus, porque eles não eram judeus. E começaram a ter confusão. Eles começaram a questionar aquele povo e percebi. Muitos daqueles cristãos não conseguiam comprar, muitos daqueles cristãos não podiam congregar em outro lugar porque eram olhados como herege, como anátema. Aqueles cristãos eram perseguidos porque eles eram pequenos. E no ano antes, aquela região, eu não sei dizer bem certo a data, mas houve um grande terremoto. E essa pequena igreja, ela foi partida no meio. E aquele povo começou a ficar sem tempo para congregar, sem lugar para juntar as pessoas, para louvar a Deus, em espírito e em verdade. E os judeus, quando viram eles por ali, sem teto, começaram a questionar, começaram a criticá-los. E eles continuaram orando a Deus. Já sabemos da história. Eu quero ler com vocês Apocalipse 3, de 7 a 9. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas quanto
a minha palavra, vocês aguardaram o seu coração de não negar o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que se dizem judeus e não são, que são sinagoga de Satanás. Eles são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e vão reconhecer que eu sou o Deus de vocês e que amo muito vocês. Aquela igreja era pequena. Eles eram sem templo, sem lugar para congregar. Houve uma destruição tão grande naquele lugar. E aquela igreja não entendia o que estava acontecendo. Mas nenhum momento aquela igreja murmurou. E nenhum momento aquela igreja ficaram tristes, não. Eles pegaram na mão do outro. Olharam para o outro e falaram, vamos perseverar. Porque se a igreja não está em pecado, se a igreja não está pecando, pode crer que é bênção. Eles foram para um lugar, a Bíblia mais na frente fala que eles ficaram em um lugar estratégico. Deus fala para ele assim, ei, eu estou abrindo uma porta para vocês. Essa porta é ampla. E quando Deus abre uma porta, irmão, ninguém pode fechar. Ninguém. E quando Deus começou a falar comigo através das Escrituras, eu fiquei imaginando nosso momento hoje, no qual estamos vivendo. Ninguém consegue entender o que Deus colocou no coração da igreja. Ninguém consegue entender o que Deus colocou no coração do nosso pastor. E às vezes eu me pergunto, que igreja eu sou agora, sabendo disso tudo? Eu sou uma igreja quando eu era criança? Ou eu sou uma igreja de Filadélfia, que apesar de ser pequena, apesar de ser perseguida, não desanimou, não negou a fé e perseverou com Cristo até o fim? Porque Deus fala, assim como falou no ano passado, continua falando para a sua igreja, eu abri uma porta. Deus está abrindo uma porta para nós, igreja. Uma porta ampla. Uma porta grande. E a Bíblia fala que Ele tem a chave. E quando Deus abre essa porta, ninguém pode fechar. Deus está colocando um lugar, nós em um lugar estratégico, onde nós vamos poder alcançar outras pessoas. Hoje nós não entendemos, assim como aquela igreja não entendia quando aconteceu o terremoto. Mas no momento que eles foram se instalar naquela região, onde ninguém passava, onde ninguém entendia por quê, de repente entenderam que o percurso tudo mudou. As pessoas que tinham que passar para outra região começaram a passar para aquela cidade. Eles começaram a levar essa mercadoria para outra cidade. E o que eles encontravam no meio do caminho? A igreja pequena. A igreja de Filadélfia. Eles começaram a entrar na igreja. Porque eles estavam cansados. Muitos deles eram roubados, estavam tristes. Não tinham mais o seu dinheiro, porque eles tinham que ir para outra região comprar. E eram pegos pelos salteadores. E quando eles chegavam naquela igreja, o único lugar onde eles poderiam estar, eles eram recebidos com amor. Aquela igreja dava de comer. Aquela igreja vestia aquelas pessoas. E a igreja começou a crescer. No momento vocês percebem que ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas quando a igreja resolveu marchar, a igreja resolveu passar pela porta que Deus abriu, porque quando Deus abre uma porta, Ele não puxa, não nos puxa. Quando Deus abre a porta para cada um de nós, seja a porta da oportunidade, seja a porta de emprego, seja a porta do casamento, seja uma porta que seja, quando Deus abre uma porta, nós temos que passar por essa porta. Nós, igreja, temos que passar por essa porta. E Deus está abrindo essa porta. E a pergunta que eu quero que você saia daqui e quero que você reflitam é: que igreja eu sou? Será que eu estou entendendo perfeitamente que apesar de nós sermos pequenos, apesar de nós não ter recurso, nós temos que acreditar em Deus, porque quando Deus move as coisas, Ele sabe o destino, Ele sabe o fim. Nós precisamos entender. A igreja só precisa entender que nós precisamos marchar. Que igreja nós somos? Uma igreja que vai continuar achando que isso tudo, esse conforto todo, vale a pena? Porque vocês podem estar num banco bem acomodado, mas vocês não sabem também, esse banco está cheio de cupim. Uma hora ou outra ele vai quebrar. Vocês não sabem que pode ter um vendaval tão grande, e uma hora ou outra se pegar pode voar. Porque não há nada, não há pedra sobre pedra.
e não seja derrubada. Nós temos que deixar as coisas que construímos, porque isso tudo não é nosso. Quando me falaram que a gente ia para o acampamento e o monte nos abençoado, quando eu fui nesse acampamento, eu vi a magnitude de tudo que está acontecendo na vida daquele irmão, da vida de muitos outros aqui também. Eu comecei a olhar que nossa igreja não se enquadra, e na próxima igreja eu quero falar. E ontem eu conversando com alguns jovens sobre a característica de uma igreja batista. Por que uma igreja batista não fala sobre os milagres? E apesar de ter muito milagre nessa igreja, a igreja batista não fala sobre a prosperidade, porque essa igreja é muito próspera, apesar de ser muito pequena. Mas muitos de nós não entendemos porque ninguém sobe aqui para falar das prosperidades. Ninguém sobe aqui para falar dos milagres que Deus tem feito em nossa vida, porque nós não queremos que as pessoas entrem nessa igreja atrás da bênção. Nós queremos que as pessoas entrem aqui atrás do abençoador, porque o resto é consequência. Irmão, Deus quer abençoar essa igreja. Mais do que está. Mas a bênção que Deus quer derramar sobre essa igreja não é para nós. São para outros. Para outros. E para outros. Deus quer colocar essa igreja em um lugar onde as pessoas vão poder olhar, pessoas que estão sendo roubadas, pessoas com problemas, com dificuldades. Porque a Bíblia fala que Deus não veio para pessoas boas, sem doença nenhuma, não. Deus veio para as pessoas que estão passando por dificuldades. E nós já sabemos o que fazer para essas pessoas saírem das suas dificuldades, porque nós somos filhos. E não negamos a fé de Deus. A terceira igreja. Nós já falamos sobre a igreja que eu era quando criança. Já falamos sobre uma igreja que não, apesar das dificuldades, não negou a sua fé. A terceira igreja que eu quero falar para vocês é a igreja morna. Mas antes de falar da igreja morna, que muitos de vocês já sabem até qual igreja eu vou falar para vocês, eu quero contextualizar vocês também. Antes de ler, e quando vocês começarem a ver as palavras-chave, vocês vão entender o porquê que eu queria contextualizá-los. Nesse versículo, vocês vão olhar sobre água, ouro, colírio. Só que quando Deus está falando para aquela igreja, e quando ele manda escrever, ele está dizendo o seguinte: aquela cidade, ela foi construída também no lugar estratégico. Quando fala da água morna, água quente, água fria, é porque aquela igreja era tão rica que a água que eles bebiam, que era canalizada, era o único lugar da época que tinha água canalizada. Eles conseguiram trazer água encanada de um lugar tão longe, águas termais, e chegava até a cidade. Só que quando chegava na cidade, a água já chegava morna. Alguém já tomou água morna? A diferença entre uma água morna e uma água quente é a fusão, né? A temperatura. E quando aquela água chegava na cidade, ninguém conseguia beber, porque era morna, uma água ruim. E quando a igreja, quando lá fala sobre ouro, aquela cidade era tão próspera, aquela igreja era tão próspera, que foi a primeira vez na história que se viu falar em banco. As pessoas iam com o seu dinheiro para ser roubada. Você não tinha muito dinheiro na igreja, que as pessoas eram roubadas e iam para ela porque estavam tristes. Nessa, eles perceberam a dificuldade, o problema que eles estavam tendo. Eles começaram a pensar: o que podemos fazer para não andar com todo o dinheiro? Eles construíram o primeiro banco do Brasil. Aquela cidade, se tem na história que foi construído o primeiro banco. As pessoas chegavam nela e guardavam todo o seu dinheiro. E quando eles iam sair para sair com um monte de dinheiro, eles davam papel. E aquelas pessoas sabiam que o dinheiro daquela pessoa estava todo lá. Chegava assim: olha, eu tenho lá no banco, vamos dar o nome do banco? Banco Bradesco, vamos dar o Bradesco lá em Laodiceia? É aqui, pode descontar. É a primeira vez na história que você ouviu falar de banco. Aquela igreja era rica
e tinha banco. As pessoas daquela igreja andavam finas. Vocês vão ver que ele fala sobre a roupa, eles escolhiam a melhor roupa para ir. Vinho puro. Era porque aquela região onde a igreja estava, os membros daquela igreja, eles começaram a plantar algodão e vinho. E toda a região da Mesopotâmia, de Roma, eles compravam roupas e tecidos daquele lugar. Então todas as pessoas quando iam para a igreja, sentavam no seu guarda-roupa e olhavam para a sua melhor roupa e diziam, essa aqui eu comprei lá no Shopping Carter. Como é que ela tem a bandeirinha aqui? Você só sabe aí, tá vendo aí, ó? Só ia na loja chique de irmão. Aquela região, aquela igreja era conhecida também pelo tecido que eles produziam. Mas não ficava só por aí. Porque também eles eram conhecidos pelo colírio. Quem usa colírio? Eu uso. Claril. Ali foi fabricado o primeiro colírio. Eles eram muito abençoados. Eles eram muito inteligentes. Tinha uma mente empreendedora. Tinha uma mente fora da caixa. As pessoas chegavam com os olhos inflamados por conta da poeira do sol e do sal. E não conseguiam ver. Deus deu a capacidade para eles inventarem o colírio. E eles começaram a vender o colírio. As pessoas botavam o colírio e começaram a ver melhor. Não tinha mais não doía mais os olhos. As pessoas colocavam o colírio nos olhos. E ali foi feito o primeiro colírio. Não é o Moura Brasil, não é o Claril, não. Era o melhor colírio do mundo. Só tinha lá. Eles vendiam muito caro. Mas não ficava por aí. Quem trabalha na área da saúde? Temos médicos, enfermeiros. Naquele lugar, ali, abriram a primeira faculdade de medicina. Nós conseguimos ver agora perfeitamente por que Deus falava e falou de uma maneira tão brava com aquela igreja. Agora já sabemos por que fala desses assuntos. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse 3, de 14 a 20. A igreja morre. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, o Criador da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você é frio. Você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não conhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Eu te dou um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua nudez vergonhosa, e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Repreende e disciplina aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei e ele entrará comigo. Todas as vezes que eu leio o versículo 20, eu começo a imaginar aquela igreja que se achava poderosa, rica. Eles não precisavam de nada. Se eles quisessem mudar daqui para o América, daqui para o Glória, daqui para qualquer lugar, eles só faziam assim, as coisas aconteciam. Porque aquela igreja também aconteceu que eles tiveram o mesmo terremoto. E eles não tiveram nenhuma dificuldade. Eles ergueram o seu templo rapidamente. Eles começaram a congregar debaixo de um telhado, porque eles tinham muito dinheiro. E todas as vezes que eu oro numa igreja onde isso não é problema, como o pastor Domingo falou, que não tem dificuldade nenhuma, eu vejo a superficialidade do que a igreja é. Aquela igreja ergueu a sua igreja tão rápido que eles não se compravam com nada.
E eu me lembro de Isaías quando fala sobre um rei, Azamanias. Eu acho que esse é o nome do cara, que eu nunca vou o nome dele assim. A Bíblia fala que ele reinou quando tinha 26 anos. Fazia tudo o que Deus mandava, mas não fazia de todo o coração. E quando eu olho para essa igreja, uma igreja rica, uma igreja que podia ser muito próxima, podia investir em missionário onde quer que seja, mas era uma igreja morna. Uma igreja que achava que somente dar o seu dízimo, a sua contribuição era tudo. Eles não precisavam evangelizar no seu colégio, no seu trabalho, no trânsito. Eles não precisavam fazer nada, só era pagar para alguém aí. Nós vimos na EBD a aula sobre evangelismo e ele conta para nós o quanto a igreja era tão morna, aquela igreja, que eu fiquei comparando com esse texto, até o questionei com o pastor, porque eles eram ricos. E certa vez o pastor, o missionário, chegou para a igreja e falou o seguinte: nós precisamos investir na África. A igreja era rica. E ele falou o seguinte: olha, a igreja arrecadou um dinheiro, está aqui, tantos mil para te ir para a missão. Mas a minha oração é que Deus mande matá-los todos logo no pessoal, manda para o céu. Mas ele não entendia que aquela igreja já estava morta, porque ninguém ia levar o evangelho se aquele homem tivesse se levantado. Hoje, Deus dá a oportunidade para nós de servir com o que nós temos. Deus nos deu recurso. E eu queria saber da igreja, não precisa me responder, eu quero que você responda para si mesmo, é uma pergunta retórica. Que igreja eu sou? Porque a palavra de Deus diz que eu estou à porta do bato. Irmão, vocês não imaginam a força desse versículo. Agora imagina só, Deus chegar contigo e dizer assim: ei, eu estou batendo a porta, caramba, e eu quero falar contigo. Eu quero que você vá para o seu quarto, ajoelhe-se que eu quero falar contigo. Ei, pegue sua Bíblia. Quanto tempo você não leu a Bíblia com tanto amor? Quanto tempo você não olhou para o seu irmão com amor? Eu sou a porta e bato. Eu quero entrar contigo. E Cantares fala que o noivo chegou para a noiva, bateu na porta. Ei, abre a porta. Eu quero te ver, eu quero estar contigo. E a noiva falou para ele assim: não, Senhor, eu não quero te ver porque eu já tomei meu banho. Eu tenho que dormir. Ele falou: não, eu quero te ver. E ela: não, você não pode vir agora porque eu acabei de tomar meu banho, eu não vou sair da minha cama, eu não quero te ver. E quando ela cai em si, a Bíblia fala lá que ela procurou o Jesus. E quando ela abriu a porta, ainda estava escorrendo óleo pela fechadura. A Bíblia fala que ela correu para todos os lugares atrás: eu quero meu Deus, eu quero meu rei. E ela não encontrava. Agora imagina só, todas as noites Jesus te chamando para orar. Ei, eu quero falar contigo. Ei, abre o teu coração. Quando a Bíblia fala para nós: eu estou à porta e bato. Irmão, ele estava falando com uma igreja morna. Uma igreja que não se importava com nada mais. Deus estava pedindo para que vocês e nós abríssemos o nosso coração. Essa porta é a porta do coração. Mas nós vimos que Deus abre uma porta. Quando Deus abre a porta, nós temos que passar por essa porta, que são as portas da oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para a gente sair daqui para outro lugar, poder alcançar outras pessoas. Mas Deus está batendo em nossos corações. É a única porta que Deus não pode abrir. É a única porta que Deus não pode abrir, Ele bate. Ei, fala comigo, cara. Ei, faz minha meditação aí, meu devocional. Ei, não consegue vir para falar disso, eu quero falar contigo. A única porta que Deus não pode abrir é a porta do coração. O que nós temos que abrir para Deus entrar. E nessa noite, a única certeza que eu quero é que vocês saiam daqui é que Deus está batendo no coração, no nosso coração Ele. Eu não quero que vocês sejam uma igreja morna. É melhor que vocês sejam frias. Porque vocês são mornos. Eu olho para vocês e dá vontade de provocar
toda vez que eu olho e leio esse versículo, eu fico me perguntando, Senhor, será que eu sou morro? Porque eu prefiro ser frio. Quando ele contou um pouco da minha história, eu prefiro ser frio, eu só vim para a igreja com minha família, porque não é mais por mim. Eu reconheço a verdade, eu acredito que a salvação é eterna. Eu não perco mais minha salvação. Jesus morreu por mim. Então tudo que eu fazia vindo para a igreja não era mais por mim, era pelos meus filhos. Eu e minha esposa já que sabemos o caminho da verdade. Eu prefiro ser frio porque eu só queria vir para a igreja trazer meus filhos, trazer meu dízimo, que hoje não sei mais nem trazer, só mandar um pix. Curtir a praia. Essa é a igreja fria. Mas Deus fala que aquela igreja era nem fria, era uma igreja morna. Porque eles acreditavam no seu poder aquisitivo. Quando eles botavam a sua oferta, era uma oferta que não era de coração. Eles colocavam a sua oferta como se fosse um sinônimo de perder algo. Como diz Malaquias, né? Eles davam a sua oferta só para que o devorador entrasse em sua casa e queimasse a televisão, bateu o seu carro. Eles davam a sua oferta com medo do devorador. Isso é uma igreja morna. Mas o que Deus pede para nós é que seja uma igreja quente. Uma igreja que quando chegar com nossas ofertas, que chegue e diz, Senhor, isso aqui, eu não estou devolvendo. Eu estou dando de coração. Porque eu sei para onde vai. Eu sei que isso vai ser investido em outros lugares. Os jovens levantaram uma certa quantia para a gente ir para o acampamento. E o dízimo de vocês ajudou que muitos desses jovens pudessem ir para um lugar e viessem transformado. Mas aqueles jovens que trabalharam para vender cachorro-quente, ali eu vi uma igreja quente. E quando eu vi aqueles jovens trabalhando, eu falei assim, essa igreja que eu quero. E essa igreja que eu quero que cada um seja uma igreja que ouve Deus bater a porta. E fala assim, ei, Pedras Vivas, eu dou a porta e bato. Igreja, Deus está colocando uma oportunidade em nossas mãos. Uma oportunidade de chegar a lugares onde jamais nós poderíamos chegar aqui. Deus está dando uma oportunidade para que nós avançamos. Mas para isso nós precisamos dar o passo. Para isso acontecer, nós precisamos rasgar os nossos corações. Somente assim nós vamos poder perceber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual igreja nós somos? A igreja que acreditamos quando éramos crianças. A igreja que, apesar de ser pequena, não negou a fé e se tornou grande. Porque Deus olhava com tanto amor para ela. Porque era uma igreja quente. Ou uma igreja morna, cega e nua. E pobre. Deus deu uma semana abençoada para cada um de vocês. Que vocês possam refletir que igreja eu quero ser. E que todas as vezes que vocês chegarem aqui, vocês podem não somente entregar uma hora da sua vida, um minuto, mas que de fato vocês possam entregar a sua vida. Não por vocês, porque nós já sabemos a verdade, mas por aqueles pequeninos que ainda não conhecem a verdade. Deus abençoe vocês e dê uma ótima semana.